bem com vocês? Hoje estamos fazendo mais um resumo de história do Brasil, bem curtinho, para falar de dois movimentos religiosos e sociais que rolaram aqui no Brasil durante a República Oligárquica, que foi a Guerra de Canudos e a do Contestado. A de Canudos é a mais famosa e também é a mais importante, e ela rolou aqui no finalzinho do século XIX, quando um padre chamado Antônio Vieira, o Antônio Conselheiro, ele juntou um tanto de gente na vila de Belo Monte. O que estava rolando na época? Estava rolando a República Oligárquica, o poder todo nas mãos de poucas pessoas, e era uma república. O padre Antônio Conselheiro, ele não era republicano, ele era monarquista. Por quê? Porque a República estava fazendo a laicização do Estado, estava separando a igreja do Estado. E ele era muito contrário a isso, ao casamento civil, ao cemitério civil, a essa separação, né? Que tornava desnecessário que você, por exemplo, se casasse na igreja, registrasse seus documentos na igreja, que separava a igreja da administração do país. Além disso, ele vivia no Nordeste do Brasil. E naquela época o Nordeste era uma região muito pobre, que muita gente acabava indo para a Vila de Belo Monte para fugir da seca, para fugir dos oligarcas, do trabalho, lembrando que naquela época não existiam leis, direitos trabalhistas, para fugir do trabalho muito árduo, muito pesado, das más condições de vida. As pessoas eram muito pobres, iam para lá fugir da pobreza. Não que as pessoas de Belo Monte fossem ricas, não, mas lá todo mundo tinha pelo menos uma casa, gado, lugar para plantar e para garantir sua subsistência. Então, muita gente ia para lá para ter uma vida melhor, para ter condições melhores de vida, e porque era uma forma também de protesto, né? Porque como eles eram contra a República, alguns contra o casamento civil, essa separação do Estado e da Igreja, era uma forma deles protestarem, porque eles viviam totalmente à parte do Brasil, eles não pagavam impostos, eles não davam satisfação nenhuma para a República, para os governantes, então para eles também era uma forma de não se associar àquele tipo de coisa que eles condenavam. Além disso, apesar do padre Antônio Conselheiro nunca ter se declarado um Messias, um representante de Cristo, e nem de nunca ter se declarado milagreiro, muita gente ia atrás dele achando que ele era algum representante de Jesus, ou que ele fazia milagres, que ele poderia ajudá-los espiritualmente de alguma forma. Então ele angariou essa fama também, essa fama de milagreiro, de Messias, e também muita gente ia lá para Belo Monte se preparar propriamente para o fim do mundo, porque para eles acreditavam que o mundo estava acabando, que a volta de Jesus estava próxima, então eles estavam também se preparando para isso, se aproximando de Deus, seguindo as regras bíblicas, para que quando Jesus voltasse eles fossem salvos e se preparassem corretamente para a volta do Messias. Então, em resumo, as pessoas iam para Belo Monte por três motivos. Primeiro, para fugir das suas condições de vida, né? Fugir da pobreza, buscar melhores condições, buscar um lugar melhor para viver, fugir da seca, enfim. Também para negar o Estado, né? Para negar esse Estado laico, para, de certa forma, protestar contra a República, esses ideais de separação, o casamento civil, enfim. E também para se preparar para o juízo final, para se preparar para a volta de Cristo, para se preparar para o retorno de Jesus, o fim do mundo, enfim. Só que o que aconteceu? É que muita gente foi para Belo Monte. Belo Monte já teve mais de 20 mil habitantes, isso é muita gente. E isso acabou desafiando a República, porque primeiro que eles não pagavam impostos, segundo que eles não davam satisfação nenhuma para a República, eles atraíam muita gente, e porque eles eram monarquistas. Então começaram a espalhar, a mídia começou a espalhar boatos de que eles estavam planejando revoltas para tirar a República do poder, para acabar com o sistema republicano, que eles eram revoltosos, que eles eram rebeldes e que eles eram fanáticos, que eles eram religiosos loucos, fanáticos, que eles exageravam, que eles eram extremistas, etc. Então, a República Brasileira decidiu tomar medidas para acabar com esse movimento. E eles mandaram 2 levas de soldados, só que acabou que a galera de Canudos conseguiu vencer os soldados, mas depois, quando o segundo exército não conseguiu acabar com Belo Monte, o governo mandou 10 mil soldados para ir lá. E esses 10 mil soldados dizimaram a população, mataram todo mundo. Então, assim, foi verdadeiramente uma guerra, foi um massacre. E acabou que todo mundo morreu no final e, assim, foi o fim de Canudos. E outro movimento que é muito parecido foi o Contestado,
que foi um pouquinho menor, mas mesmo assim também foi importante, que foi um padre chamado José Maria, que juntou um tanto de gente lá no sul para também ter uma vida mais à parte do governo, porque naquela época lá no sul estava tendo a construção da Brazil Railway, sei lá, de uma estrada grandona, e essa estrada fez com que muita gente perdesse suas casas e não tivesse mais onde morar. Então, esse padre, ele juntou esse tanto de gente para ter uma vida melhor e tal, para viverem todos juntos em comunidade. Muita gente também via o padre, o José Maria, como um Messias, como um protegido, um enviado de Deus. Então, também teve esse caráter messiânico que muita gente considera. Mas, assim como em Canudos, o governo também não aceitou o contestado e reprimiu violentamente, e com isso o movimento terminou. Então, gente, foi isso. Esse resumo ficou bem curtinho, mas eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, dê um piate no vídeo, se inscreva no canal clicando aqui embaixo. E depois, daqui a pouco, vai ter vídeo sobre República Oligárquica, pra gente ver esse contexto de uma forma mais geral também. E espero que tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.